paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és
Quero convidar você a se colocar em pé, por favor, nesse momento. Que bom a gente poder reconhecer que Deus não desiste de nós, que Deus ainda investe em favor da nossa vida, que Deus, Ele olha para nós e nos estende a sua mão. Mas como é bom a gente pode ouvir isso de uma pessoa amada, querida, uma pessoa que está ao nosso lado. Então eu queria que você cantasse para alguém que está perto de você essa canção e dissesse para ela em tom de ministração. Seja você hoje um pastor, seja você hoje uma pastora, seja hoje você um profeta do Senhor, uma profeta do Senhor, para que você possa dizer a essa pessoa que está perto de você: Deus não desiste de você, Ele se importa com você. Porque às vezes você canta isso, parece tão longe, parece tão distante, mas quando a gente faz a conexão dos olhos, quando a gente vê quem está perto de nós, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o amigo, pode ser a amiga, pode ser o convidado, ou pode ser uma pessoa estranha, a gente poder olhar e dizer: Deus não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminho, Ele sabe como você chegou aqui essa noite nesse lugar. Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para cantar, não para você, mas para a pessoa que está perto de você. Jó foi profundamente abençoado quando orava pelos seus amigos. Ore pela pessoa que está perto de você e cante para ela essa canção. Ele não desiste de você. Pode olhar para uma, para duas, para três, pode escolher alguém para você cantar junto, pode dar a mão, pode fazer círculo, pode abraçar. Vamos cantar. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Olhe nos olhos e ministre sobre a vida dessa pessoa. Deus não desiste de você. Ele não desiste, Ele não desiste de você. Quero que você agora abençoe essa pessoa que está perto de você. Você pode dizer algumas palavras ao Senhor em favor dela, por exemplo: Deus, abençoe meu amigo, abençoe minha amiga, abençoe meu marido, abençoe minha esposa, abençoe meu filho, abençoe minha filha, abençoe essa pessoa que eu nem conheço, mas abençoe essa noite. Você pode ministrar sobre a vida que está perto de você. Seja você hoje um instrumento de Deus. Você veio buscar tantas coisas, mas você também pode oferecer apoio, pode oferecer amor e pode oferecer essa ministração que essa pessoa precisa ouvir de uma pessoa real, não de uma música, não de um acorde, não de algumas notas musicais, mas de uma pessoa humana como você, gente como a gente, que diz: Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Deus vai até o fim da linha com você. Ele não desiste. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, e que bom saber que nós não estamos sozinhos. Que bom saber, ó Deus, que nós não estamos cantando apenas aos céus, nós não estamos apenas declarando louvores, mas nós estamos cercados de pessoas reais. Não são virtuais, não são fantasiosas, não são ilusões. São pessoas que choram, são pessoas que sofrem, são pessoas que têm medos, pessoas que têm inseguranças, são pessoas que se irritam, são pessoas difíceis, são pessoas amorosas, mas são pessoas asmagas às vezes. São pessoas reais, ó Deus, no mundo real, que às vezes a gente ignora quando entra numa igreja, que às vezes a gente fecha os olhos para não contemplar. Afinal de contas, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas aí do lado está uma esposa ferida e machucada, que precisava ouvir isso. Ele não desiste de você, Deus ama você. Do lado tem um marido machucado e ferido, que talvez foi humilhado hoje no trabalho, e a esposa nem sabe, e que recebeu a ministração. Ele não desiste de você. Tem um filho que foi mal na escola, que está com profundas
crises acadêmicas, que está ouvindo nesse momento, Ele não desiste de você. Tem pessoas perto de nós que hoje choraram, que receberam uma má notícia, mas que estão recebendo uma ministração de pessoas reais, que Ele não desiste de você. Pai, somos todos iguais, pessoas que estão no mesmo nível, pessoas que sofrem as mesmas dores, que lutam as mesmas lutas. Pai, nós estamos aqui para ministrar um nas vidas dos outros, para dizer que o Senhor não desiste de nós. Obrigado por Jesus, a cruz do Calvário, os pregos, a coroa de espinho, a ressurreição dentre os mortos, mostra o Deus que não poupou o seu Filho para nos trazer a vida. Ele não desistiu de nós na cruz e portanto não desistirá eternamente. Pai, por isso nós estamos aqui para louvar e bendizer o seu nome. Obrigado por não desistir de nós, obrigado por nos amar e obrigado por dar essa pessoa que está ao nosso lado e que está junto de nós. E agora nós louvamos o seu nome. Ele não desiste de você e você pode abraçar essa pessoa. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Abraça essa pessoa que está perto de você. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom começar assim. Você pode se assentar, por favor. Que bom poder começar assim a nossa celebração, a nossa terça da esperança. A gente poder ter um tempo de ministração, um tempo de olhar nos olhos das pessoas. Porque eu sempre digo que brinco com a nossa igreja no domingo, que a gente tem a tendência de se tornar a igreja da nuca. Sabe o que é a igreja da nuca? É a igreja que só vê a nuca da pessoa que está na frente, não consegue ver os olhos. E os olhos dizem muitas coisas, né? Os olhos, eles refletem se estamos felizes, se estamos alegres, se estamos apreensivos, se estamos desconfiados, se estamos com fé, com certeza e segurança. Então, que bom que você veio hoje aqui nesse lugar. E você não precisa de uma ministração de um pastor, de um púlpito apenas. Você precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Pessoas reais. Pessoas que não apenas mandam um bom dia no WhatsApp pra gente, ou pessoas que não mandam apenas vídeos motivacionais para dizer que o nosso dia será melhor, mas pessoas que olham pra gente e falam: eu te entendo, eu te compreendo, eu sei as suas dores, eu sofro com você, eu vivo com você isso. Então que bom podemos contar com pessoas reais. Isso é maravilhoso. Deixa eu apresentar para você a nossa Terça da Esperança. Você que talvez esteja vindo pela primeira vez aqui, eu quero convidar você a fazer uma campanha de oração. No final da nossa celebração, nós vamos orar por pessoas que precisam de um milagre, ou pessoas que querem começar a sua campanha de oração. São 5 temas que nós geralmente apresentamos a vocês. Um tema na área da vida emocional, um tema na vida espiritual, um tema na vida física, um tema na vida familiar, ou um tema na vida material. Você pode escolher 5 desses temas e dizer: eu quero hoje orar pela minha vida material, eu quero fazer a campanha em prol da minha vida física ou da minha vida familiar. E então você vai pegar um cartãozinho que está aqui à frente no final da nossa celebração, vai levar para sua casa, colocar no meio da sua Bíblia e vai dizer assim: bom, eu já estou na minha primeira semana, porque hoje conta como a primeira semana de campanha, e então a gente vai esperar você durante 6 semanas seguintes. São 7 ao todo, começando de hoje a sua campanha, até daqui 6 semanas à frente, nós estaremos juntos orando com você, e num determinado momento nós chamaremos você à frente para interceder, para colocar as mãos sobre você, porque o toque mostra que nós estamos juntos. O toque mostra que nós estamos no mesmo nível. O toque não é de alguém mais ungido que você. O toque não mostra alguém que está no nível superior que você. Por isso não precisa escolher pessoas que intercedam aqui. O toque mostra que nós estamos juntos e essa vida ela é real para todos nós. As lutas são reais para todos nós e portanto nós compartilhamos da intercessão. Por isso que nós chamamos de intercessores. Aqueles que vão a Deus para dizer: eu estou junto com essa pessoa para pedir o milagre dela. Eu estou junto com essa pessoa para carregar o fardo dela. E a Bíblia fala assim em Gálatas capítulo 6: levai as fardos uns dos outros, e assim vocês vão cumprir todo o mandamento de Jesus. Olha que legal, levar os fardos uns dos outros, e assim vocês vão cumprir todos os mandamentos de Jesus. Isso é maravilhoso. Então você pode começar a sua campanha de oração hoje conosco. Deixe-me passar para você alguns avisos relacionados à nossa igreja. Você que ainda não veio no domingo, nós já estamos
quase 70% das nossas séries de mensagens cumpridas, que tem com o tema Desintoxicando a Alma. Já falamos sobre ressentimento, sobre a ira, sobre a ansiedade, sobre o medo, falamos de tantas coisas, e nesse último domingo nós falamos sobre desânimo, gente que perdeu a alma, desânimo, sem alma, gente que perdeu a alma diante de tantas lutas. Então, se você não está vindo no domingo, você está perdendo uma oportunidade de ser ministrado ainda mais um dia na semana, e ser tocado pela presença do Senhor e fortalecido na sua luta diária. Então, domingo, Desintoxicando a Alma, esse domingo nós estaremos aqui, quero convidar você para estar conosco. E essa série de mensagens que nós iniciamos a semana passada, que chama Gente como a Gente, nós continuaremos, tá bom? E vamos seguir com ela, e vamos aprender com ela ainda por muito tempo. O Fruto Maduro está com trabalho todas as quintas-feiras. O que é o Fruto Maduro? É uma atividade com a melhor idade, e fica bonito até para falar, atividade com melhor idade, as pessoas que já chegaram naquele nível do melhor da vida, você que está na melhor idade. Todas as quintas-feiras, das 13h30 até as 3h30, às 15h30, nós temos uma atividade com vocês aqui do Fruto Maduro. E toda última quinta-feira do mês, uma atividade especial. Então é só você procurar a Joseli, que está aqui na frente, e conversar com ela. Como é que faz para participar? Ela vai te dar todas as dicas, é gratuito. E outra, nós queremos investir realmente nessa melhor idade, que dá muito fruto ainda. Não é porque está na melhor idade que não serve mais. Pelo contrário, ainda dá mais fruto do que nós imaginamos. Também lembrando você que nós temos célula dos adolescentes nas quartas, celebração dos jovens aos sábados, mas nesse final de semana, de uma maneira especial, nós teremos a atividade dos jovens aqui na nossa igreja. Então, sexta, sábado, domingo e segunda serão 4 dias onde os jovens ficarão aqui na nossa comunidade. Ao final da celebração, você pode falar com um dos nossos jovens aqui, procurá-lo e conversar com eles para saber como é que faz para fazer a sua inscrição. Mas você tem ainda até hoje ou amanhã para poder fazer a sua inscrição. Pode conversar comigo também, estou à disposição, tá ok? Acho que são esses os avisos que eu gostaria de passar para vocês. À frente da sua cadeira, você tem um envelope. Esse envelope é para você fazer a sua contribuição. Que valor, pastor? O valor que você desejar fazer. Eu sempre digo aqui e falo para o pessoal, a gente investe naquilo que a gente acredita, não é verdade? Se o negócio é bom, a gente investe nele. Se alguma coisa dá retorno, a gente investe nele. E se você tem sido abençoado nessa comunidade, se você tem sido ministrado, seu filho tem sido ministrado, sua geração tem sido abençoada, e você acredita no que está sendo feito aqui, eu queria convidar você a fazer a sua contribuição, do valor que você tiver no seu coração, sem constrangimento ou sem pressão, sem obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode pegar um envelope ou sem envelope. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente, trazer aí o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos orar ao Senhor e vamos fazer isso com muita alegria, sabendo que o Senhor ama quem dá com alegria. Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de trabalhar e de hoje vir a esse templo, ó Deus, com um recurso financeiro nos nossos bolsos. Por isso nós queremos consagrar a Ti, porque é um investimento que fazemos no Teu reino. Nós não estamos fazendo troca aqui, não estamos dizendo que vamos receber o dobro, mas estamos dizendo que confiamos no Seu poder, na Tua provisão, e devolvemos a Ti com alegria, porque sabemos que tudo temos recebido do Senhor, e portanto devolvemos parte disso com alegria no Teu altar, em nome de Jesus, amém. Quando cantamos essa canção, você pode vir à frente aqui nas urnas, devolver o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Como herança
As crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente. É o tempo de vocês também receberem a ministração. Nós vamos continuar em pé, que nós temos mais uma adoração e um louvor de adoração. E você que está, nossa equipe de intercessão, pode vir à frente já também se posicionando para a gente ganhar tempo. E as crianças de 3 a 8 anos, nós vamos orar por elas, pedir o pastor João fazer essa oração. Pastor, pelos nossos pequenos que terão agora a ministração na linguagem delas, no tempo delas. E nós teremos a nossa facilitadora que já está aqui também. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o Senhor pelas nossas crianças, fruto do teu amor, do teu carinho para com os seus pais e também para com a tua igreja, ó Deus, e por isso elas estão aqui para aprender do Senhor, ó Pai. Rogamos que teu Espírito Santo fale aos seus coraçõezinhos, abençoe a ministradora, Senhor, que ela tenha do Senhor a unção e que ela tenha palavras de vida eterna para esses coraçõezinhos. Em nome de Jesus, amém. Então você que está na segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha, enquanto cantamos essa adoração, você pode vir à frente e receber a sua oração, tá bom? Segunda, terceira, quarta e quinta semana, pode vir à frente, nós vamos orar por você. Bom, como a própria terça-feira diz, esperança. Como temos esperança, eu ouço às vezes pessoas dizendo: eu vou uma, vou duas, faço 3, faço 4 semanas e nada acontece. Saiba que o melhor relógio da vida é o tempo de Deus. Ele não se atrasa, ele vem na hora certa para você. Quantas lágrimas você tem derramado, quanto choro, quanta luta, quanta angústia, coração apertado. Mas agora é o momento de você abrir seu coração para Deus, colocar tudo aquilo que te aflige, que dói sua alma, que escorre lágrimas do seu rosto, para que Deus possa secá-las e honrar você com a vitória, com um milagre, aquele milagre que você acha impossível e que para Deus nunca existiu e nunca existirá, porque para Deus não existe milagres impossíveis. Basta você acreditar, dobrar seu joelho, abrir seu coração, que Deus fará o milagre que você precisa na sua vida. Creia, irmão, seu milagre pode ser hoje. Amém.
Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, por dizer-te eu quero. Você pode dizer que você quer mais do Senhor essa noite? Senhor, te quero. Senhor, te quero. Você quer ouvir a voz do Senhor hoje? Quer ouvir a palavra do Senhor hoje? Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, amém, glória a Deus. Você pode se assentar, por favor, mais uma vez. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, que tem por título Gente como a Gente. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e vamos falar de uma outra pessoa na Bíblia que é gente como a gente. E eu gostaria de escolher hoje um texto com vocês de Abacuque capítulo 3, o versículo de número 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia, anotar, grifar, mas se você quiser acompanhar conosco no telão, nós temos aí essa menção de um texto muito conhecido, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Até o versículo 17, para a gente poder fazer uma situação e uma contextualização de quem está falando e o que está falando. Abacuque é um profeta que surge no período de Israel, e ele tem por objetivo denunciar a injustiça que estava acontecendo naqueles dias. Um grande nível de corrupção a partir do reinado. A monarquia estava suja. As mãos de todos os governantes estavam manchadas de corrupção. O cenário em que Abacuque se levanta para profetizar a palavra do Senhor não é nada favorável. Ele está falando de pessoas que estão praticando atos dos mais cruéis, desde extorsão de valores e aquisição de bens impróprios, até mesmo a prática de injustiças sociais e até mesmo questões morais que está em completa desordem na vida daquele povo que estava cercado de corrupção. Ou seja, Abacuque é o profeta que profetiza em meio a um caos estabelecido. Abacuque é gente como a gente, que é fruto de um meio que está em plena deterioração. Abacuque não é um anjo que Deus manda à terra e que está totalmente isento das lutas. Abacuque também não é um homem que é mandado dos céus e que não tem lutas, dificuldades, problemas e lágrimas na sua vida. Pelo contrário, Abacuque é gente tirada do meio do povo. É gente que sofre, é gente que luta, é gente que chora, é gente que perde a esperança, como o povo estava perdendo a esperança naqueles dias. Porém, Abacuque tem um outro posicionamento, porque quando ele olha o cenário desfavorável, ele começa a dizer que as coisas estão indo de mal a pior. Se você pegar, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 3, onde nós estamos, Abacuque vai falar de todas as tragédias do povo de Israel. Ele vai falar: corram a justiça como rios, e corra o direito como veredas. Ou seja, é necessário que novamente haja justiça, é necessário que novamente seja estabelecido o direito. A vida está cruel, a vida está hostil, o mundo está em caos. Espera aí, quando a gente começa a falar essas palavras, parece que a gente lembra de alguma coisa, não lembra? Quando você liga o noticiário, por exemplo, na hora do almoço, é fulano que foi assassinado no bar, é fulano que estava pagando as contas na lotérica, um assaltante disparou a arma e acabou matando aquela senhora aposentada que foi buscar o seu benefício. Quando você liga a televisão, você vê uma jovem, mais uma jovem que foi estrupada nos arredores de uma universidade. Quando você liga o noticiário, você vê que novamente a bolsa caiu, o dólar subiu e que as coisas parece que não estão acertando. Quando você liga o noticiário, parece que o índice de desemprego aumentou, parece que mais uma
um desdobramento da Operação Lava Jato se concretizou, mais um governante foi pego com a boca na botija, com a mão tentando tirar as coisas alheias, mais uma situação que mostra o estado de corrupção do nosso país. Não apenas a corrupção, agora você começa a ligar a sua TV e começa a ter aquele barulhinho que fica lembra? E aí você começa a ver, através dessa musiquinha, já uma exposição da sensualidade, que é fruto de um país que é construído com base na sensualidade. Desde os primeiros portugueses que pisaram no nosso país, e que foram totalmente seduzidos pelas mulheres inocentes e nuas que andavam na nossa nação recém-descoberta, nunca mais se afastou o espírito de apropriação da mulher inocente, indefesa, e de fazer da mulher um objeto sexual. Até hoje as mulheres sofrem com essa crise, com esse estigma, que é fruto da nossa colonização e é fruto da manipulação dos indígenas do nosso país, que se transformou hoje numa festa popular, que nada mais é do que um culto à sensualidade. E você olha aquilo e já estão começando as distribuições de camisinha, ou seja, faça tudo, mas faça seguro, curta bastante, faça tudo que não convém, mas faça de uma maneira segura. Lembrando que Deus fez o sexo seguro, Deus é o principal agente do sexo seguro. Deus criou o sexo seguro e chamou isso de casamento. É lá que acontece o sexo seguro. Não é na distribuição de camisinhas ou na educação sexual dos nossos filhos. É quando nós entendemos que Deus reservou isso para o marido e para a mulher, e isso previne a gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis e tantas outras tragédias e desordem que o nosso mundo está experimentando. Então, quando você lê o texto de Abacuque e vê o contexto que ele está inserido, numa degradação econômica, social, política e moral, não dá para a gente ficar com os olhos fechados para o que está acontecendo hoje entre nós. Hoje, está aí no seu noticiário, está aí na primeira capa do jornal, está aí quando você acessa a internet, está aí dentro da sua própria casa, os valores, as situações que estão mostrando um mundo que está em caos. Agora, quando eu olho para Abacuque, eu vejo que ele é uma pessoa que não está diferente do que você está vivendo hoje, que não está alheio ao que você está vivendo hoje, e nem alheio a mim. Por isso que a Bíblia é algo tão vivo. Abacuque escreveu aproximadamente 500 a 600 anos antes de Cristo. Nós estamos falando então de 2.500 anos de distância de nós. Não, esqueça o celular, esqueça o Wi-Fi, esqueça carro, esqueça televisão, esqueça rádio, esqueça combustível, esqueça tudo isso que é fruto da nossa tecnologia, luz elétrica. Há 2.500 anos atrás, esse homem vive exatamente um caos estabelecido ao seu redor, que precisa de uma palavra que traga segurança, conforto e que traga restauração para aquele povo que estava perdido. 2.500 anos depois, aqui está você, dentro de uma igreja, onde você de repente se viu entrando por essa porta, de repente se viu fazendo uma campanha, e hoje precisa de uma palavra para aprender a lidar, para aprender a superar, para aprender a construir a sua vida em torno de um ambiente caótico, onde tem más notícias econômicas, más notícias morais, más notícias sociais, más notícias políticas e inclusive más notícias espirituais. O que eu quero dizer para você essa noite é que Abacuque tem uma mensagem para você. Embora seja 2.500 anos de diferença, ele tem uma mensagem muito específica para você, porque brota de um solo muito parecido com o seu, brota de um solo muito parecido com o meu, brota de uma situação, de um contexto que está extremamente enraizado ao nosso, que é a crise humana de vida. E então, o que é o Abacuque fala? Ele começa dizendo, ainda que, é uma partícula condicional, mesmo que, ou seja, o que será que ele está querendo dizer com ainda que? Ele está dizendo que não há nada tão ruim que não possa piorar. É isso que ele está dizendo. O Abacuque está falando, o tempo é feio, a coisa está feia, nós não estamos com condições nenhumas de poder resolver isso sozinho. O caos é moral, o caos é político, é econômico, nós estamos percebendo as coisas feias que estão acontecendo ao nosso redor, mas a coisa está feia. E se ela piorar, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo uma situação que estava acontecendo, ele está dizendo uma situação que poderia acontecer, ou seja, o que Abacuque traz de mensagem é que não há nada tão ruim que não possa piorar. Aí você fala, pastor,
eu saí da minha casa hoje, trouxe essa convidada, trouxe esse meu amigo, para o senhor dizer uma palavra dessa, que não tem nada tão ruim que não possa piorar. Ela já está mal no casamento, ele está mal no trabalho, ele está mal com os filhos, está uma dificuldade econômica lascada, e aí você diz que pode piorar. Bom, eu não estou dizendo que pode piorar, eu estou dizendo que não há nada tão ruim que não possa ficar pior ainda. E como que eu posso saber disso? Porque o Abacuque fala, ele fala assim, está feio, a coisa está danada, nós estamos em crise, e pode ficar pior ainda, e ainda que fique pior, porque ele começa a falar de uma situação que seria o absurdo, que seria o extremo. O que ele fala? Ainda que, né? Ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas do aprisco, no campo não haja mais mantimento. Ou seja, do que ele está falando, pessoal? Ele está falando da sustentabilidade econômica de um povo. Lembre-se que Israel se movimenta economicamente com o azeite extraído das olivas, com o suco e o vinho extraído das uvas, e se movimenta com o seu gado e com a sua pastagem. Israel se movimenta economicamente dessas coisas. Então o que o Abacuque está dizendo é, a coisa não está boa, está ficando feia, mas mesmo que piorasse, mesmo que a coisa ficasse mais feia ainda, mesmo que a coisa ficasse pior do que eu imaginava, ou mesmo que essa situação fosse construída na minha vida, e parece, irmãos, que isso vai contra o evangelho que você tem ouvido na TV, não vai contra? Não parece que eu que estou falando heresia hoje? Porque a gente ouviu tanto falar de vitória, que crente não passa por sofrimento, que crente não perde, que crente não passa por luta, que crente não chora. A gente aprendeu tanto a ouvir isso que parece que o pastor Denis hoje está falando heresia. Não, queridos. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 33, no mundo vocês terão sofrimento, aflição, dificuldades. No mundo vocês terão tudo isso, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus dá uma promessa, mas ele dá uma promessa em cima de um propósito. É aí que está a questão. Quando a promessa ela surge desse propósito de vida, ela tem sustento, e ela pode se concretizar na nossa vida com esperança. Essa é a verdade que muitas pessoas não querem aceitar. O crente passa por luta? Muitas. Quem passa por luta, né, que vem na igreja? Todo mundo. E agora um camarada que está na zona de prostituição, o outro que está entregue a um bar, a bebida e ao vício, o outro que está nesse momento fazendo um acordo de corrupção, essas pessoas não passam por luta? Sim, também. E aquele que está ajoelhado buscando a Deus, passa por luta? Sim, também. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, porque ter aflição não é condição do homem espiritual, é condição de ser humano. Ser humano é natural que tenha e experimente aflição. E o Abacuque interpreta bem isso, dizendo, eu sei onde nós estamos em crise, mas ainda que essa crise piorasse, ainda que, ou seja, eu posso olhar para o caos que está na minha vida, e eu posso inclusive aprender com esse caos, a confiar ainda mais em Deus. Como é que é isso? Bom, aí vem a frase seguinte, que não há nada tão pior que possa me abater. Porque depois o Abacuque constrói a sua ideia. Abacuque não para aqui onde nós lemos. Por isso que eu deixei ele para o final, para a gente ver o que ele fala, para a gente poder capturar a essência. O Abacuque fala, o momento é caótico, pode piorar. Não há nada tão ruim que não possa ficar pior ainda. Porém, não há nada tão pior que possa me abater. É aí que eu entro num eixo que parece que hoje não está pregando mais nas igrejas. As pessoas entram e pensam que tudo será resolvido. Não há nada tão pior que possa me abater. Foi o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Lembra? Paulo disse assim, aprendi a viver contente em toda situação, ser ter muito, como também ser ter pouco, sei ter em fartura, como também ser ter em escassez. Em todas as coisas eu aprendi a viver contente. O Paulo diz, se a coisa está boa, eu aprendi a viver em Deus. Se a coisa está ruim, eu aprendi a viver em Deus. Se a coisa melhora, eu entendo que Deus está no controle. Se a coisa piora, Deus ainda continua no controle. Portanto, não há nada tão pior que aconteça na minha vida que venha me abater. Não há uma notícia que seja tão ruim, catastrófica, que diminua a minha intensidade em Deus. Não há nada tão ruim que possa roubar as minhas expectativas, que eu não possa me sustentar na presença e no alicerce da palavra de Deus. Então eu chego a um ponto que eu gostaria de conversar com você, que é assim, Deus não disse, e Abacuque prova isso, que nós seríamos intocáveis. Deus nunca disse isso.
Ele disse: no mundo tereis aflições. Isaías capítulo 43 diz assim, é muito interessante esse texto, que ele fala que ainda que eu passe pelos rios, ou melhor, ainda não, quando passares pelos rios, lembra? Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Ou seja, quando, não é se, é quando, você vai passar, meu irmão. Você vai passar, talvez você esteja passando, é por isso que você veio à igreja. Ou talvez você já passou, e é por isso que você hoje tem maturidade para ouvir essa mensagem e dizer, é verdade. Porque não é se você vai passar pelo vale, é quando você passar, porque vale faz parte da vida. Eu já passei por inúmeros, passo por alguns e passarei por tantos outros. Faz parte da vida a experiência do vale. Faz parte da vida a experiência da esterilidade. Faz parte da vida a experiência da aridez. Faz parte da vida a experiência do solo rochoso, pedregoso, onde parece que a semente não brota. Faz parte, porque Deus nunca prometeu que a gente seria intocável. Não tem isso na Bíblia. Não, você vai ser intocável, ninguém vai tocar você, isso não vai acontecer, os problemas vão pegar todo mundo à volta, mas não vai pegar você. Não, você é fruto da crise. Você não está mais pressionado no seu trabalho, com o aumento da possibilidade de corte de funcionários? Você não está fazendo apertos e ajustes financeiros na sua casa para poder reagir à crise econômica no país? Você também não é fruto de uma saúde que está em decadência, de uma instituição pública que sofre por causa das condições das políticas adotadas em nosso país durante décadas? Nós não somos frutos do meio? Claro, queridos, mas Deus não disse que nós seríamos intocáveis, como se a gente estivesse na igreja e tudo fosse melhor. Eu agora sou de Jesus, eu chego no SUS, não tem fila. Não, agora eu sou de Jesus, eu chego na farmácia e o remédio está barato ainda. Não, agora eu sou de Jesus, eu chego em casa e o filho não tem nota baixa. Faz parte da vida e vivenciar e experimentar contextos de crise e de sofrimento, porque Deus nunca prometeu que seríamos intocáveis, mas Deus disse uma promessa maravilhosa. Ele disse que nós seríamos inabaláveis. Ser intocável é uma coisa, ser inabalável é outra. Deus disse, quando Jesus disse, aliás, numa conversa que ele teve com os seus discípulos, sobre a parábola, ou uma ilustração, sobre a casa dos dois fundamentos, lembra disso? Jesus fala assim, houve um certo construtor, que quis edificar a sua casa sobre a areia, ele construiu a casa sobre a areia, e teve outro que decidiu edificar a sua casa sobre a rocha, e ele construiu sua casa sobre a rocha, e então, vieram as tempestades, os ventos, as ondas, e bateram contra as casas. Que casa que a tempestade e a onda bateu, pessoal? Nas duas. Você é aquele que construiu a sua casa sobre areia, sobre valores que passam, sobre situações que não têm fundamento. Você construiu a sua casa sobre areia, sobre promessas ilusórias, sobre sonhos e devaneios que não são reais. Você construiu a sua casa sobre areia, sobre critérios morais baixos. Você construiu sua casa sobre areia, a tempestade vem e desmorona. Agora você construiu a sua casa sobre a rocha, você edificou sobre valores sólidos, você baseou as suas escolhas pela palavra de Deus, você tomou atitudes de caráter e de integridade, você sustentou a sua vida por uma fé coerente, concreta e praticável. Então você construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, não veio a tempestade? Não, queridos, a tempestade veio, só que a tempestade não derruba. A tempestade vem para os que estão na rocha e para os que estão na areia, para os que estão nesse momento fazendo acordos corruptos e para aqueles que estão numa igreja fazendo uma campanha de terço da esperança. A tempestade vem para aqueles que estão no púlpito pregando ou para aqueles que estão nesse momento num boteco se entregando ao vício. As tempestades vêm para todas as pessoas iguais, só que algumas a tempestade derruba, outras a tempestade apenas solidifica ainda mais, porque a questão é só de fundamento. Onde está o seu fundamento? Onde está o seu fundamento? Porque tempestade você vai experimentar, eu vou experimentar, o meio que eu vivo experimento. Eu lembro quando nós fomos assaltados e a gente quis colocar a culpa em Deus. Como é que é esse negócio, Deus? Só que eu entendo que o fruto da minha vida e o fruto do meio que eu vivo, eu estou sujeito a viver condições que inclusive colocam a minha fé em xeque. Eu não sou um ícone, eu não sou uma pessoa que está acima do bem e do mal, eu não sou alguém que está com uma redoma de vidro guardado de todas as possibilidades, mas eu entendo que o meu fundamento está sobre a rocha, e a tempestade pode vir, mas ela não vai me abalar. E é exatamente isso que Deus quer ministrar no seu coração. A questão não é a casa que você construiu, a questão é o fundamento que você alicerçou, porque lutas
Todos nós passamos. Sofrimentos e angústias, todos nós experimentamos. Tem mulher crente, tem mulher de Deus que tem que enterrar o seu filho. Tem mulher de Deus, homem de Deus, que tem um diagnóstico negativo de um câncer. Negativo não, positivo no caso, né? Negativo emocional. Tem gente que infelizmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas que em virtude de uma crise econômica que afetou a região e o seu comércio, ou o seu nicho empresarial, teve que fechar as portas de um homem ou mulher de Deus. Agora essas pessoas, elas ficam prostradas, elas ficam caídas, elas ficam vivendo luto o resto das suas vidas? Não, porque a tempestade vem, mas a rocha faz com que a casa permaneça em pé. Deus não prometeu que seríamos intocáveis. Sofrimento te toca, me afeta, mas não me abala, e não deve te abalar também. Deve sustentar a sua fé. Agora a questão é de fundamento. Se a sua fundamentação é uma religião, se você vai no espiritismo, no catolicismo, nos evangélicos, depois faz um passe no centro, então significa que o seu fundamento está sobre a areia. Você está baseado numa religião. Agora, se o seu fundamento é a rocha, que se chama em Pedro de Jesus Cristo de Nazaré, aí assim, aí você pode sofrer, pode chorar, pode ter luto, pode ter perdas expressivas, mas mesmo assim você vai permanecer inabalável. Inabalável não é aquela capa arrogante dizendo, não, não me afeta, não, eu não choro por isso, não, eu sou impassível a isso. Não, é gente que chora, é gente como a gente, entendeu? Que sofre, mas que se levanta, que se posiciona, porque tem um fundamento que está alicerçando. Deus não prometeu que você seria inabalável. Eu não vou fazer promessas ilusórias para você. Eu não vou trazer novos convidados a semana que vem na Terça da Esperança, fazendo a ilusão, dizendo que não, vindo na Terça da Esperança tudo melhora. Não, a vida traz desgosto, porém, o que o Salmo 125 me diz é que eu não sou abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, sólidos, firmes, bem estabelecidos, que não podem se abalar, mas que permanecem para sempre. É isso. Se você confia no Senhor, se o seu fundamento é Jesus Cristo de Nazaré e não uma religião, se o seu fundamento é Jesus Cristo de Nazaré e não um pastor, se o seu fundamento é Jesus Cristo de Nazaré e não uma intercessão, então você está confiando no Senhor. Você pode até ser atingido, mas não será abalado. Não será abalada. Seu casamento vai permanecer. Ainda que você tenha recebido uma notícia péssima em relação ao seu marido, seu casamento vai permanecer. Ainda que você tenha recebido uma notícia péssima em relação à economia, sua vida ainda vai permanecer. Não é o fim da linha, não é o fim da oportunidade, não é o fim, não é o esgotamento, há uma oportunidade de você se levantar, porque você só foi atingido, você não foi abalado. Essa é a diferença de quem coloca o seu fundamento em Jesus Cristo. Agora, o que é que o Abacuque faz? Talvez você esteja ansioso. Se você está com a sua Bíblia, você já descobriu. Mas se você não está com a sua Bíblia, você talvez esteja ansioso. Como é que o Abacuque lida com isso? Porque ele está falando que não tem nada tão ruim que não possa piorar. E mesmo que piore, ainda que, mesmo que, o que ele vai fazer? Olha só o que o camarada é capaz de dizer. Se isso não é uma posição de um cara que aprendeu a colocar os seus fundamentos no lugar certo, na rocha verdadeira. Olha só o que ele diz no versículo 18. Todavia, porém, contudo, entretanto, entre mentes, mas eu me alegrarei no Senhor. Conjunção adversativa, quando eu coloco uma sentença em oposição a uma próxima. Ou seja, ainda que, todavia eu, ainda que, mas eu, ainda que, contudo eu, ou seja, aquela situação não é definitiva para definir ou para estabelecer como eu reajo, porque ainda que as coisas piorem, ainda assim eu vou aplaudir ao Senhor, ainda que as coisas fiquem fora do controle humano, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Ainda, a palavra ela é duplicada, olha só, me alegrarei, exultarei. E tudo que duplica na Bíblia, tudo que dá duplicação, dá força, dá intensidade. Então ele está dizendo, quanto pior fica, mais crente eu sou. Gente do céu, isso não está em moda não é verdade? Talvez você esteja escandalizado, e se você não quiser voltar terça-feira que vem, eu vou entender você, tudo bem. Isso infelizmente, hoje no nosso país de vitórias e essas coisas, do nosso evangelho da moda, isso é para poucas pessoas entenderem uma coisa dessa. Um camarada que diz que quanto pior fica, mais eu fico feliz, não é para qualquer um, eu entendo isso. Mas é uma palavra que está na Bíblia, não dá para rasgar ela mais. É uma verdade. Quanto pior fica, mais eu confio no Senhor. Quanto pior fica, mais eu espero no Senhor. Quando as notícias são duplicadas e pioradas, mais ainda eu duplico a minha alegria e minha confiança em Deus, porque Deus está no controle.
Ou seja, o Abacuque está dizendo, não há nada que possa tirar a minha confiança em Deus, porque a minha fonte de confiança não são as circunstâncias, a fonte da minha confiança é Deus, é Deus. Quero falar com você, homem, que eu entendo o seu mundo, eu sou homem também e entendo. Quando você tira o seu extrato bancário, e você olha para o seu extrato bancário, e faz uma projeção dos boletos que estão sobre a sua mesa, imediatamente os seus alicerces de fé comprometem a sua confiança. Os seus alicerces de convicção, comprometem a sua confiança. Você faz um cálculo rápido e objetivo com o que você tem na conta e com o que você tem sobre a mesa. E imediatamente as notícias tomam seu coração. Você chega em casa, já abre o portão diferente, já chuta o cachorro, já grita com os filhos, já fala para a esposa que não está afim de conversa, senta no sofá emburrado e pensa que assim tudo vai melhorar. Não vou mais na igreja, não vou fazer a campanha, porque eu olhei no meu extrato e não vai dar para me fechar esse mês desse ano. Não é? Então você, ao invés de um problema, você criou mais problemas. O cachorro vai ficar com raiva de você e pode ser que ele fique cada vez mais afastado. Os seus filhos vão ver um pai grosseiro, irado e agressivo, que eles não costumam ver e vão ter medo de você, que você vai ter que recuperar novamente a confiança. A esposa vai ficar isolada e aquela noite que você tinha preparado para desestressar, pode esquecer, meu camarada, não vai ter mais. Ou seja, ao invés de um problema que você tinha, que era o problema financeiro, você criou um problema ao entorno de você que não precisava ter gerado. Sabe por quê? Porque quando você recebeu uma má notícia, imediatamente você se estabeleceu no alicerce de areia. E o alicerce de areia, ele derruba quando o vento bate, quando a tempestade vem. Quando as ondas são maiores, eles destroem as nossas convicções. Agora, se você tem um fundamento da rocha, você tira o seu extrato bancário, e ainda assim, não houve um milagre, ninguém depositou errado. Deus não mandou um anjo, Gabriel, fazer uma transferência online do Banco Celestial para a sua conta corrente. Está lá, do mesmo jeito, você vê que não vai dar, mas você chega em casa e trata as pessoas com carinho. Você chega e faz um carinho no Totó. Oi, Totó, tudo bem? Você fecha o portão com toda a gentileza, você não bate a porta. Você chega, dá um abraço, um beijo nos filhos e pergunta como foi na escola. Você diz para a esposa que você está um pouco preocupado porque as contas daquele mês não estão tão favoráveis e pode ser que feche no vermelho e que você precisa da compreensão e da ajuda dela para contornar as situações e os gastos em casa. Então, ao invés de um problema que você tinha, talvez você até diminuiu o seu problema da conta bancária. Porque na verdade, não é o problema da conta. A verdade é o problema da confiança. A crise que vem sobre a nossa vida é a crise da confiança. Porque o Abacuque fala assim, a minha fonte de conhecimento, a minha fonte de alegria, a minha fonte de contentamento não é advinda das circunstâncias. A minha fonte é o resultado da minha confiança em Deus. Então eu posso tirar o extrato bancário, eu posso receber a má notícia, eu posso receber aquilo me afetou, aquilo me tocou, mas aquilo não me abalou, porque a minha fonte de alegria e de contentamento está em Deus. E isso muda a nossa percepção de vida, queridos. Então, ao invés de eu ficar iludindo vocês com uma mensagem dizendo, não, você não terá problema, eu quero dizer a real para você, não há nada tão ruim que não possa piorar, mas eu posso te dizer, não há nada tão pior que possa te abalar. Não há nada tão ruim na vida que possa te abalar, porque Deus diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. A Bíblia diz que mesmo que eu passe pelas águas, elas não me submergirão. Mesmo que eu passe pelo fogo, a chama não me queimará. Ou seja, o Deus a quem eu creio está comigo e me sustenta. Por isso você pode ser vítima de injustiça, pode ser vítima de exposição, você pode ser vítima de demissão, você pode ser vítima de traição, você pode ser vítima de tantas coisas na vida, e mesmo assim a sua fé permanecer inabalável, porque a sua fonte não são as notícias ao redor, a sua fonte é Deus, e foi isso que Abacuque aprendeu. Não sei se o nosso país vai melhorar em 2017, nós oramos para isso, pedimos a Deus por isso, esperamos as ações para isso, mas eu posso dizer que se piorar, você estará aqui na terça-feira? Você estará levantando as suas mãos e dizendo, Ele não desiste de mim? Ele é bom, Deus é maravilhoso? E se piorar? Por isso que o Abacuque ele vai usar uma palavra que não é muito conhecida para nós, que está longe do nosso contexto, e que vai dizer aonde eu tenho que ir, para qual lugar eu tenho que correr, para que eu possa experimentar esse lugar, onde as circunstâncias não digam absolutamente nada. Onde as circunstâncias não digam absolutamente nada. E aí, peço sua atenção para esse texto. O Senhor Deus é a minha força, Ele é a minha fonte, Ele fará os meus pés como da corça. A corça, e aqui eu quero encerrar com vocês, a corça, ela
é um animal que anda em lugares altos. E a corça, ela tem uma experiência muito interessante. A corça, ela não é presa fácil, porque ela é ligeira, ela é rápida. E para que ela possa, então, sair dos seus predadores, ela usa de 2 subterfúgios, de 2 situações. Primeiro, ela usa da sua ligeireza, da sua rapidez, da sua velocidade, para fugir dos predadores. E a segunda, sabe qual é? Ela vai para lugares altos, onde os seus predadores não podem subir. Ela vai para lugares mais elevados, onde os predadores não podem chegar. Então eu quero convidar você a pensar, o que será que o Abacuque está dizendo? Quando ele diz, ele fará os meus pés como os da corça. O que ele está dizendo? Bom, vamos recapitular? Ainda que, todavia ele me fará. Ou seja, o que é que está em jogo aqui? Sabe o que está em jogo? O Abacuque está dizendo, as notícias ao meu redor, as circunstâncias que me envolvem, elas não serão as minhas predadoras, não serão os meus predadores. Ou seja, Abacuque está dizendo para mim e para você hoje, gente como a gente, que experimentou a tragédia, ele está dizendo assim, não seja presa fácil do seu sofrimento, não seja presa fácil da sua angústia, não seja capturado pelas notícias ao seu redor, não seja enclausurado, aprisionado pelas condições que estão perto de você. Se levante e corra para o Senhor, se levante e vá para a rocha mais alta que você. A corça, ela encontra segurança e encontra livramento dos seus predadores, sabe onde? Em lugares rochosos. Quanto mais ela sobe, mais difícil fica o território. E quanto mais difícil o território, mais ela se esforça. E quanto mais ela se esforça, mais os predadores vão ficando para trás. O convite para você, meu irmão e minha irmã, essa noite, é se esforçar para que você não seja presa. Não seja presa dessa depressão. Não seja presa dessa tristeza. Não seja capturado por esse luto. Não seja tomado por esse pessimismo. Não seja tomado por essa incredulidade. Não seja presa das más notícias. Não seja capturado pelas coisas ao seu redor. Vá para um lugar seguro. Vá para um lugar onde você fique longe dos predadores. E esse lugar é a rocha mais alta que nós. Que rocha é essa? Jesus. Jesus. Provérbios capítulo 18, versículo 10, tem uma frase maravilhosa que diz assim: torre alta é o Senhor. Torre alta, olha só, alta, alta. Para ela correrá o justo no dia da aflição. O justo e a aflição. Não combina essas duas palavras? Não combina, né, gente? Justo não passa por aflição. Não, isso é a nossa interpretação. A Bíblia fala que o justo corre para a torre alta no dia da aflição. Provérbios 18, 10. Então, duas palavras: altura e ligeireza. Altura e ligeireza. Torre alta é o Senhor. Assim como a corça sobe aos montes para fugir dos predadores, assim eu corro mais alto no Senhor para planar acima das circunstâncias. Eu sofro, eu choro, eu lamento, mas elas não me aprisionam, elas não me abraçam, elas não me agarram. Eu estou sobre elas, porque na verdade eu confio no Deus que está sobre todas as circunstâncias. Segundo, para ela corre o justo. Você está buscando a Deus? Está clamando a Deus? O sangue de Jesus te fez justificado, justificada, você é justo. Mas não significa que você não vai sofrer, mas significa que você pode ter um lugar para correr. Corra, seja rápido, levante dessa situação. Pare de ficar com essa conversa, pare de ficar trocando ideia com pessoas que colocam você para baixo, que diminuem a sua intensidade em Deus, que apresentam para você a opção da incredulidade. Corra, corra, corra para o Senhor. Não corra para a igreja mais próxima apenas, corra para Jesus Cristo, estabeleça a sua vida nele e fuja desses predadores que estão consumindo a sua fé, roubando a sua esperança e destruindo todos os seus alicerces espirituais. Corra para o Senhor. Torre alta é o Senhor, por isso eu correrei. Ele fará os meus pés como da corça, Ele me fará andar sobre os lugares altos. Está tudo um caos, a política, a economia, a moralidade, a espiritualidade. Mas ainda que fique pior, eu vou me alegrar no Senhor, porque meu Deus me faz andar sobre essas coisas. Elas estão embaixo dos meus pés. Não é que elas não me afetem, elas estão embaixo dos meus pés porque eu sou quem domina sobre elas. Elas estão debaixo dos meus pés porque elas não se assenhoram de mim, elas não me dominam por cima. Elas estão debaixo dos meus pés porque eu sei em quem tenho crido. Deus é poderoso para colocar em breve Satanás debaixo dos meus pés, conforme diz Romanos capítulo 16, versículo 20. Deus é fiel e Ele vai fazer você andar sobre os lugares altos, não no lugar onde as circunstâncias não te abatam, ou melhor, que não te toquem,
mas fará você andar sobre lugares onde você seja inabalável e a sua fé permaneça firme, do começo ao fim, casa sobre a rocha. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar? Então nós vamos cantar essa canção. Eu queria convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente, por favor, e já se posicione, que nós queremos orar por você hoje. Por você que está na sua 6ª e na 7ª semana de campanha, e você que vai começar hoje a sua campanha. Você disse: não, eu entendi, pastor, eu quero voltar terça-feira que vem, porque eu sei que ainda que as circunstâncias não mudem, eu posso mudar. Isso é o suficiente para eu entender que se as circunstâncias não podem me tocar, pelo menos elas não podem me derrubar. Lembre disso, as circunstâncias podem te tocar, mas elas não podem te derrubar. Como você vai reagir diante das más notícias? Fazendo uma campanha ou reclamando do seu trabalho? Fazendo uma campanha ou reclamando do seu marido? Fazendo uma campanha ou continuando vivendo na mediocridade? Como você vai reagir essa noite? Eu espero que você decida em fazer uma campanha e buscar a fonte de alimentação da sua fé e da sua esperança. Então você que vai começar hoje, você pode vir receber oração. Você que está na 6ª e na 7ª semana, nós queremos orar por você enquanto cantamos essa canção. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. As circunstâncias. Se estou forte, se eu estou de se pé, eu estou de pé, Deus me ama. Se você estiver caído, sofrendo as angústias, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Você pode colocar
colocar a sua mão no coração e dizer: sem o teu amor. Seu amor, Coloque sua mão no coração, agora é para você isso. sem seu Essa verdade é para você. O que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Senhor, nós estamos diante da sua presença. Nós entendemos, Pai, que se estamos numa luta nesse momento, não é porque o Senhor deixou de nos amar. Se estamos sofrendo uma perda nesse momento, não é porque o Senhor nos desamparou. Se estamos, ó Deus, vivendo uma dificuldade nesse momento, não é que o Senhor virou as suas costas para nós, mas é fruto, ó Deus, de uma vida que nos afeta e que nos toca, porque somos humanos. E como seres humanos, nós temos que lidar com os conflitos que fazem parte da vida e que são o resultado do pecado que habita em nós, das nossas escolhas erradas e das escolhas erradas de outros que também nos afetam. Por isso, Deus, essa noite, a questão não é se o Senhor nos ama, a questão é que o Senhor nos ama. A pergunta é se nós amamos o Senhor, se nossa fonte é o Senhor, ou se a nossa fonte de alegria e contentamento está baseada nas notícias e nas circunstâncias. Se a nossa fonte de alegria e contentamento está baseada nas coisas quando vão bem ao nosso favor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, nós entendemos essa noite que, ó Deus, embora sejamos teus, a vida nos proporciona dificuldades, mas a vida não pode nos derrubar, não pode nos destruir, não pode nos derrotar, porque nós cremos em alguém que é muito maior do que os nossos problemas, nós cremos em alguém que é muito superior às nossas dificuldades, nós cremos em alguém que tem muito mais poder do que as nossas limitações, nós cremos nesse alguém que se chama Jesus Cristo, e no teu nome tem poder, e nesse nome nós iremos, nós passaremos por sobre as dificuldades, nós passaremos por entre o vale, mas não ficaremos prostrados, a chama não vai queimar, as águas não irão submergir, nada nos aprisionará, nada nos enclausurará, porque nós confiamos na nossa fonte eterna. Torre alta é o Senhor, torre alta é o Senhor. Recebe esse homem, recebe essa mulher, recebe essa pessoa que veio essa noite nesse lugar para dizer isso: eu quero o Senhor, e está correndo para ti hoje, está se voltando para ti, e que ainda que a figueira não floresça para essa pessoa, todavia ela se alegre, porque os seus pés são ligeiros como da corça. Ela não será presa da tribulação, ela não será presa da decepção, ele não será réu, refém das dificuldades. Nós estamos livres, Senhor. Liberta-nos essa noite, liberta-nos dos nossos medos, liberta dos nossos temores, liberta, Deus, dos nossos pensamentos, liberta-nos de nós mesmos essa noite, para que possamos planar, pés como das corças, para que possamos andar por sobre todas as dificuldades, crendo no Senhor, a nossa fonte verdadeira de alegria e satisfação, em nome de Jesus, amém. Espero você a semana que vem, espero que você não desista, que embora dificuldades venham para você e para mim, nosso Deus é fiel para nos sustentar e nos fazer passar por entre o vale. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana, até terça que vem, se Deus quiser.